Salve, salve, moçada do oitavo ano, eu sou o professor Henrique Nelson. Estamos falando aqui ao vivo da EMAD, a Escola Municipal para Aulas Digitais. E estamos iniciando a aula de História, tá bom, gente? Então, olha, como eu gosto sempre de começar nossas aulas, então, cumprimentar todos e todas, professores e professoras da Rede Municipal do Recife, além, claro, de todos vocês que estão nos acompanhando, suas famílias. Afinal de contas, a EMAD, ela chega a casa, às casas dos nossos estudantes, e todos que nos acompanham, todos e todas que nos acompanham, isso é muito importante, E fazer, enfim, além de todos os cumprimentos aos profissionais da educação do Recife, a quem está aqui conosco, Então, eu estou aqui com Kézia, a nossa intérprete de Libras. Eu sempre digo que os nossos intérpretes fazem esse trabalho fundamental para que as nossas aulas cheguem a todas e todos, que sejam de fato inclusivas, então, inclusivas. Cumprimentar o pessoal de toda a nossa equipe, o Billy, a Bia, que estão aí operando, nossa produtora também, que organiza tudo para que nossas transmissões funcionem muito bem. E também, claro, vou cumprimentar aqui meu parceiro de trabalho, o professor Luciano, que é o professor de História também, que está sempre nos acompanhando aqui no chat. Professor Luciano. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente está aqui no chat. Lembrando, para você interagir conosco pelo chat, vocês têm que acessar o aplicativo, fazer o download do aplicativo do Educa Recife. Se você tem o celular iOS, ou Android, nosso colega aqui de produção, Billy Boy, ele já jogou aqui no cantinho aqui, ó, a mão aqui, isso aqui, os QR Codes. Então você aponta o celular para o QR Code, faz o download do aplicativo Educa Recife. Vocês devem estar sendo enturmados, Quem ainda não foi, em breve. E por meio do aplicativo você tem acesso à aula com internet financiada e pode interagir conosco pelo chat. Então a gente está aqui no computador exatamente para ver aqui, mediar a interação de vocês com o professor Henrique, na aula. Então é isso, gente. Vamos para a aula, professor? Valeu, professor Luciano. Olha, gente, o pessoal que está chegando aqui, aí não sabe como é que funciona ainda, todo o esquema da Educa Recife. A questão é o seguinte, nós estamos aqui falando ao vivo, então vocês podem acompanhar nossas aulas na TV, o canal 22.4, são as aulas do oitavo ano, tá certo? Além disso, à tarde nós temos a reprise, tá certo? Então, nós falamos ao vivo, depois à tarde nós temos a reprise. Também vocês podem acompanhar nossas aulas no canal do YouTube, no Educa Recife. Então, você vai lá, vocês vão observar aqui o canal é todo organizadinho, Então, estão lá os vídeos organizados por anos. Então, vou lá na pasta do oitavo ano, vejam as aulas por dia. Então, por exemplo, hoje, quais foram as aulas da sexta-feira? Então, vocês vão lá, estão as aulas da sexta-feira. Logo mais à tarde, essa aula já vai estar lá no canal. E aí vocês podem revisar, assistir novamente, ou assistir algum trecho, anotar alguma coisa. Então, gente, é muito importante, além, claro, do aplicativo que o professor Luciano falou. Então, através do aplicativo, vocês podem acompanhar as aulas também ao vivo e usando a internet financiada no próprio programa. Então, vocês não precisam ter internet para acompanhar, tá certo? E vocês podem interagir aqui conosco. Então, o ideal é o seguinte, liga aí a TV, assista a aula, assim que possível, baixar o aplicativo, já estiver enturmado e aí está sendo liberado aos poucos, cada escola está fazendo sua organização, estamos ainda nas primeiras semanas. E aí você vai lá acompanhando a aula, fala aqui, comigo, com o professor Luciano, com os outros professores e professoras daqui, e aí você vai interagindo, nem que seja para dizer, olha, eu sou fulaninho da escola tal, Então, para a gente mandar um abraço aqui, conversar com vocês, e claro, mandar perguntas, que é importante, tá? Então é isso, dado todos os recados, vamos embora, gente. Olha, a gente está continuando aqui um estudo breve, inicial, sobre história, Porque, afinal de contas, a gente escolheu fazer o seguinte, nas duas primeiras aulas de história, falar um pouco sobre história, como é que nós pensamos a história, como é que a gente estuda a história. Então, na aula passada, inclusive, a gente falou um pouco sobre o que é história, no campo da ciência, das ciências humanas, as ciências que se voltam para estudar, as relações sociais, tá certo? As sociedades, enfim. Então, no caso da história, é o campo da ciência que estuda as sociedades ao longo do tempo. E eu falei para vocês na aula passada que a gente não fala apenas de um passado mais distante, mas um passado recente até o presente. E falei também que a história é um campo muito vivo, afinal de contas é uma relação entre presente, passado e presente. E eu digo, sempre nós que estudamos a história, é sempre alguém que vive no presente. Então, como aquele que vive no presente, nós temos nossas preocupações de hoje.
E nessas preocupações de hoje, a gente olha para o passado e faz perguntas sobre o passado. A gente tem curiosidade sobre o passado, mas são as curiosidades da atualidade. Né? Então, por isso, as perguntas da história são sempre atuais, sempre de hoje. Tá? Sempre as preocupações do presente, não é? Então, mas hoje o nosso objetivo vai ser justamente pesquisar, ou discutir aqui, aliás, né, o que são fontes históricas, né, o que é que nós utilizamos para conhecer um pouco mais sobre o passado. Professor Luciano, eu acho interessante, né, quando eu estava em sala de aula na escola regular, com meus estudantes lá no Otávio Meira Lins, lá no Alto Nossa Senhora de Fátima, eu perguntava sempre o seguinte, né? Como é que o historiador, a historiadora vai lá para descobrir um pouco mais sobre o passado? Aí a resposta sempre é lá, no livro de história, professor. Mas antes de estar lá no livro de história, né? Tem que pesquisar, né? Para escrever o livro de história. Verdade, né? Porque, assim, a gente vai observar aí, acredito que o professor Henrique vai falar para vocês, que o historiador, quando ele vai produzir o relato, né? A respeito da história, ele vai entrar em contato com aquilo que a gente chama de fontes, né? Então, a gente tem vários tipos de fontes, né? As fontes históricas, né? Que a gente chama, fontes escritas, não escritas, né? Aí, fontes arqueológicas, fontes orais, aí já ampliando isso daí. Então, o historiador ele vai pegar isso daí, vai analisar e depois de muita análise, ele vai construir o seu texto narrativo, né? Produzindo ali, criando ali um conhecimento novo a respeito de algo do passado ou do presente, né? Então, é importante, por exemplo, o livro que vocês utilizam hoje, mais na frente ele pode ser considerado uma fonte, né? Então, pode servir para mostrar o que é que os livros, né, eles traziam como conhecimento histórico, historiográfico, em um determinado período, porque a gente está o quê? Em 2022, mas vamos dizer, daqui a 100 anos, né, os colegas, né, de escola, né, os alunos e alunas que estiverem estudando, eles vão se utilizar de outros materiais. Vamos imaginar que aconteça alguns outros episódios. Por exemplo, a gente está passando pela pandemia. Então, mais na frente, os livros, né, de ciências, ou de geografia, ou de história, né, eles podem trazer conhecimentos, né, que vão ficar registrados nos livros didáticos do futuro sobre esse período que a gente está passando hoje. Eu posso também perguntar como é que as pessoas estudavam, né, lá em 2022, né? Então, pego o livro de vocês e aí vou ver, né, os materiais, os encaminhamentos para quem estava estudando nesse ano. Então, é uma experiência. Mas ó, a gente está falando aqui sobre informação, sobre fonte e tal, e aí a gente pensou também no seguinte, né? Olha, tratar sobre história é lidar com outros tempos, com o presente, lidar com informação e utilizar fontes de informação. E por falar de fontes de informação, a gente pensou justamente o seguinte, nós vivemos um período em que, né, talvez não é que as notícias falsas, as fake news, elas sejam novidade, né, porque na história a gente encontra vários momentos de notícias falsas se espalhando por aí, mas a gente vive um período, né, de efervescência, de uma revolução, da informação, da comunicação digital e tal. E aí se avolumou, né? Então a gente tem um grande volume de informações para a gente e as notícias correm mais rapidamente e entre essas notícias, algumas notícias falseadas. E aí a gente fala das fake news, né? Notícias falsas que chegam às pessoas, né? O nosso robozinho está dizendo é um problema sério, na atualidade é um problema muito sério porque afeta inclusive a saúde das pessoas. A gente tem visto aí muitas fake news sobre vacina, não é? Querendo meio que desestimular as pessoas a se vacinar com mentiras. Inclusive, eu quero já destacar aqui, olha, nós temos um trabalho maravilhoso na Rede do Recife, foi feito, né, pelo Pedro, pela Bia, pelo Vinícius, lá na Otávio Meira Lins, com a orientação da professora Maria Diana Paula, né, grande professora de geografia, e que antes mesmo da pandemia, eles já colocaram num trabalho, mostraram que as pessoas faziam, né, aliás, estavam fazendo fake news, estavam espalhando fake news que estava atrapalhando a vacinação das pessoas, antes mesmo da pandemia. E agora a coisa se avolumou, há interesse aí por trás de atrapalhar, né, o processo de vacinação e, enfim, acabar matando pessoas mesmo. É uma coisa terrível, né? Mas, enfim, então, as fake news, né, são justamente, né, dentro de uma tradução meio literal, notícia falsa. E a notícia falsa a gente, né, precisa lidar melhor com essas notícias falsas, não deixar com que ela espalhe, né? E aí
a gente pensou aqui o seguinte, né? Quais os caminhos para lidar com essas fake news, para acabar com essas fake news. Então a gente vai dar alguns encaminhamentos aqui para vocês, que são justamente o seguinte, ó, recebeu uma notícia, você está diante da notícia, beleza, então recebi uma notícia. Eu preciso primeiro pensar sobre a natureza dessa notícia, né? Então, eu preciso me perguntar, essa é uma notícia real ou é alguma mentira? A gente precisa exercitar, né, o pensamento crítico. É uma coisa que a história a gente valoriza muito, que é sempre ser crítico diante da informação, é questionar, é estudar, é se aprofundar na informação. A gente não pode ficar na superfície. Chegou, tá bom. Não, a gente vai ler mais sobre a notícia, né? Sobre a informação. Então, uma coisa que a gente aprende muito de história é criticar, é questionar, é se aprofundar nas informações que nós estamos tendo acesso, tá bom? É isso que o historiador faz quando olha para o passado, ele critica esse passado. Ele vai olhar e vai dizer, bom, mas era assim mesmo? Então vai procurar mais documentos, mais materiais para aumentar a quantidade de informações que tem sobre um passado para poder dizer alguma coisa. Então, nenhum historiador, historiadora vai afirmar algo sem antes ter pesquisado muito, sem antes ter questionado se aquelas informações condiziam com, de fato, com as coisas que aconteceu. Eram, de fato, as coisas que aconteceram, tá bom? E a mesma coisa a gente tem que fazer aqui diante das fake news, diante das notícias, de modo geral, sem saber ou não que era fake news. Então, vamos pesquisar. Então, nesse sentido, a gente vai pegar aí pelo menos 2 caminhos. O primeiro caminho é o seguinte, né? Para todas as informações que recebemos, devemos nos perguntar se são, de fato, verdadeiras e realizar pesquisas. No nosso robozinho aí, né, sempre um bom exemplo, dizendo assim, sempre me pergunto sobre isso, professor. É isso aí, o robozinho estudioso está dizendo assim, olha, toda vez que eu pego uma informação, eu vou lá. Essa notícia é verdadeira mesmo? Né? Será que isso é verdade? Eu vou lá me aprofundar, tá certo? O segundo passo, depois disso, é a gente prestar atenção justamente e checar as fontes das informações que recebemos. Elas são confiáveis? Né? De onde veio essa notícia? Então, de modo geral, quando a gente faz a nossa pequena pesquisa, a gente vai se questionar sobre a natureza da informação no primeiro momento, ela é verdadeira ou não. Segundo, a gente vai buscar as fontes, ou seja, de onde é que veio. Sempre que tem uma notícia, tem ali fonte, né? Ou seja, qual a origem, quem foi que disse isso, de onde veio essa informação. A gente precisa ver se ela é confiável. E, claro, pesquisar, por exemplo, aquela informação saiu só naquele lugar, só naquele site meio assim, estranho, né? Que ninguém sabe bem de onde veio, ou se a mesma coisa está sendo dita, claro, com outras palavras e tal, em outros veículos de comunicação, outros meios de comunicação. Né? Então, geralmente, você tem vários canais de notícia que são sérios, que são pessoas, né, que trabalham disso, né, os jornalistas e tal, estão afirmando aquilo. Pronto, então, beleza, a gente pode ter mais confiança naquela informação. Não, é só aquele site que veio de alguém dizendo, olha, lá na China, o fulaninho fez isso. Sim, mas quem está dizendo? Como é que eu posso ter segurança que de fato isso aconteceu? Né? Então, não tem, então, pode lançar fora. A gente geralmente, né, compara as informações, busca de vários lugares, quando as coisas realmente batem, beleza, a gente pode confiar e pode seguir em frente, né, e conhecer mais sobre a informação. Agora, se eu falei de fonte, o que seria uma fonte, né, em termos de jornalismo, de informação, de comunicação? Então, é sempre algo onde você vai buscar aquela informação. Elas podem ser estudos científicos. Agora, por exemplo, por conta da Covid, a gente tem vários cientistas se debruçando, né, estudando a doença, estudando como lidar com ela, enfim. E aí, eles, quando fazem suas pesquisas, terminam seus estudos, entregam para outros cientistas avaliarem, e uma vez que os cientistas avaliaram, beleza, de fato está correto. Aí eles publicam. Então, saem aí os estudos científicos, onde as pessoas, a partir desses estudos científicos, vão divulgar para o público em geral. Então, temos aí uma fonte, os estudos científicos. Os livros são outra fonte importante, né? Então, está ali no livro, tem uma informação, né, de um bom livro, de uma informação, então a gente vai, né, passando aquela notícia. As revistas também, entrevistas, né, feitas com pessoas, e aí a gente vai noticiar sobre a informação que aquela pessoa está falando, até pode criticar também. Bancos de dados, a gente levanta informações, por exemplo, nesse momento a gente tem aí informações sobre a vacinação. Então, tantas pessoas se vacinaram hoje, aquilo é um banco de dados, né, porque todo mundo que é vacinado é registrado, e aí pode dizer, hoje no Brasil, né, sei lá, 150 mil pessoas foram vacinadas. O Brasil tem uma grande capacidade de vacinar, ainda bem. Né? Então, ali é um banco de dados. Assim também, né,
ou seja, de modo geral, são esses meios, né, que acabam disponibilizando informação para quem precisa. Então, uma vez que eu necessito dessas informações, eu vou utilizá-las, informações sérias, né, comprovadas, e aí eu vou divulgar, tá bom? Então, tenham muito cuidado com o que chega na mão de vocês, para vocês não espalharem informações que não têm base nenhuma, tá certo? E aí, ó, os meios de informação sério só utilizam fontes confiáveis, ou seja, que passam por um critério rígido de comprovação. Então, quem é sério não vai pegar uma notícia que veio de um site qualquer aí, né, e jogar para frente. Não é isso aí, professor Luciano? Verdade, né? Então, esse cuidado, né, que a gente tem que ter com as fontes, ele é muito importante, né? Então, hoje vocês já podem, por exemplo, acessar a internet. Então, se você faz uma busca simples lá no Google, por exemplo, você coloca lá, você já encontra, né, a lista, né, de portais, por exemplo, que são grandes divulgadores de fake, né? Então, você pode fazer essa checagem, como o professor falou das fake news antes, né? Então, lembrar que o trabalho do historiador, ele é um trabalho científico. Então, a história, ela se constitui como um campo do conhecimento científico. Então, o historiador, quando está produzindo algo, ele vai consultar todas as fontes que ele tiver disponíveis, né? E depois de muita análise dessas fontes, é que ele vai produzir algo, né? De forma mais concreta. Então, é importante o rigor, o cuidado com essas fontes, para que a gente não termine, né, caindo na questão de estar produzindo, né, ou acreditando em algo que não tem uma veracidade comprovada. Bom, uma vez que a gente já falou, né, sobre fontes de modo geral, a gente vai falar um pouco sobre as fontes históricas, né? Então, especialmente no caso da história, o professor Luciano já, né, falou aí, né, o que é importante, né, esse trabalho do historiador e da historiadora para conhecer sobre esse passado. Então, vai se utilizar das fontes para a história. E quais são as fontes e o que seriam essas fontes para a história? A princípio, né, essas fontes, elas têm um papel muito próximo do que os jornalistas utilizam, né? Ou seja, são informações, só que no caso dessas informações, elas são fragmentos de outros tempos, seja de um passado mais recente, seja de um passado mais recuado no tempo. Então, eu posso lidar, por exemplo, com a sociedade egípcia de mais de 5.000 anos atrás, ou eu posso estar lidando, por exemplo, com uma história, algo que aconteceu há uma semana, há um mês atrás, há um ano, há 10 anos, né? Então, mas essas fontes, elas acabam sendo fragmentos, né? Partes, porque a gente nunca vai conseguir ver a totalidade. Seria muito bom que, de repente, a gente pudesse pesquisar o passado e ver lá um filme com tudo o que aconteceu, né, se reproduzindo, para a gente simplesmente fazer anotações e, foi assim, assado. Não, a gente tem fragmentos desse passado. E para algumas sociedades, para alguns tempos, esses fragmentos são ainda, né, essas fontes são ainda mais fragmentadas, né? Então, são mais difíceis ainda de se entender, de se pesquisar. Por exemplo, quando a gente vai tratar sobre as populações nativas da América, né? Então, era toda uma população que não utilizavam ou não realizavam registros escritos. Era através da oralidade, através dos objetos materiais, das histórias que eles contavam e tal. Então, nós conhecemos através desses vestígios materiais, né, através de algumas histórias que são contadas. A gente não tem documentos, por exemplo, não tem jornais antes dos portugueses chegarem aqui. Então, é um pouco mais complicado, né, mas isso não inviabiliza, não quer dizer que a gente não consiga, né? Então, eram culturas muito ricas que permitiam, sim, que a gente pudesse, né, hoje investigá-las. Mas, de modo geral, é isso, né? Então, são informações fragmentadas de outros tempos que nos possibilitam conhecer mais sobre o passado. O nosso robozinho está querendo saber mais sobre isso. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, né, para o nosso robozinho também. Essas fontes eu vou dividir basicamente o seguinte: a gente pode fazer outras tipologias, mas para vocês eu vou facilitar dizendo, essas fontes podem ser materiais, né, que podem ser palpáveis, a gente pode tocar, pode pegar para pesquisar sobre esse passado, ou elas podem ser, né, também imateriais, que são elementos, né, que remontam ao passado, mas que não são palpáveis, estão como ideias, estão como, né, elementos que não podem ser tocados, pegos, né? E aí eu vou explicar cada um. Então, vamos tentar ver cada uma dessas categorias, tá certo? Mas antes disso, aí eu quero chamar a atenção, porque é importante dizer o seguinte, olha,
as fontes históricas, elas são registros, né, feitos pelas pessoas que viviam em outros tempos, né, viviam no passado, mas elas estavam fazendo diversas atividades. Elas não faziam essas atividades pensando assim, vou fazer uma fonte histórica. Né, as pessoas estavam vivendo. Então, quem estava lá, sei lá, né, durante a Revolução Francesa, talvez até tenha alguém que fez um registro, jornalistas e tal, né, tentaram narrar um pouco daquilo. Mas o objetivo dele não era dizer assim, olha, nesse momento, né, eu vou dar um exemplo mais próximo da gente, a Carta do Pero Vaz de Caminha. Né, quando os portugueses chegaram aqui, né, e acabaram encontrando aí, né, o território da atual Bahia, no ano de 1500. O Pero Vaz de Caminha ele fez um registro, né, bem, né, um tanto aprofundado sobre o que foram aqueles primeiros dias de contato entre os portugueses, o território e os povos que viviam aqui. Mas quando ele fez isso, ele não fez isso, eu vou escrever isso aqui para um historiador, uma historiadora daqui a não sei quantos anos pesquisar, não. Ele fez aquilo mandando para o rei saber da informação completa. Então ele não fez para que aquilo fosse um registro histórico, uma fonte histórica. Então todos nós produzimos a todo dia, né? São os jornais que a gente lê, são os materiais que a gente usa, enfim, tudo é feito para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para nos informar e tal. E aí os historiadores e as historiadoras, a partir da criatividade, do interesse da pesquisa, vai, né, encontrar esses materiais de vários tempos e vai dizer, poxa, isso aqui serve para, né, para que eu possa me informar mais sobre esse passado. Então essas fontes históricas, elas são assim, né, elas são fragmentos do passado, não foram feitos para serem fontes, foram feitas para o dia a dia do povo que vivia em cada tempo, e aí, mas a gente vai pegar para nós, para a gente estudar, tá? E aí, ó, eu vou dar aqui exemplos, né, de vestígios de fontes históricas materiais, tá bom? Então, um exemplo aqui que eu tenho é esse documento. Gente, esse documento aí, eu gosto muito dele, é muito especial para mim, porque esse foi um documento utilizado por mim em minha pesquisa de história, né? Eu fiz isso na construção da minha tese de doutorado, e ela fala sobre um trabalhador que vivia aqui no Recife no final do século XVIII. Então, esse documento foi escrito em 1798, aqui em Recife, e foi endereçado para o rei de Portugal. Não dá tempo para a gente ler o documento todo, mas é uma história de um trabalhador chamado José Rodrigues Papagaio, era um carpinteiro, que veio de Portugal, né, por volta de 1750, aliás, quase 60, 1759, 1760, ele veio e passou a viver aqui, se tornou um dos principais carpinteiros da cidade do Recife, ganhou bastante poder e tal, mas esse documento aí foi um dos que eu pesquisei para saber mais sobre a vida dos trabalhadores que atuavam aqui no Recife no século XVIII, né? Há uns 300 anos atrás, como eram esses trabalhadores, como é que eles viviam, como é que eles se relacionavam no dia a dia do trabalho, quais eram as formas de organização do trabalho, ou seja, eu fiz algumas perguntas e me deparei com esse documento e com muitos outros que me ajudaram a fazer leituras e entender um pouco mais sobre a vida desses trabalhadores aqui no Recife naquele tempo, tá bom? Então, é um exemplo aí, né, esse documento que vocês, né, que está aí na tela para vocês. Eu vou pedir só para... Billy, dá uma ampliadinha aí, por favor, nessa imagem, para a gente poder, para que vocês possam visualizar um pouco melhor esse documento. E aí eu vou passar para outras fontes escritas, são fontes escritas, materiais, são documentos, são fontes escritas, como o professor Luciano falou, né? Aqui vocês têm exemplo de 2 revistas, e parece que não carregou por algum motivo, né? Bom, a gente está com um probleminha aqui, mas eu posso falar para vocês o seguinte, né? Aí eu tinha uma imagem de uma revista, né? A capa de uma revista chamada Fonfon, lá do começo do século XX, e também a imagem de um jornal, né, que é o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco, gente, é um jornal mais antigo em circulação de todas as Américas. Né? Afinal de contas, é um jornal que vem lá de 1825. Então, quem pesquisar vai encontrar, né, Diários de Pernambuco a partir de 1825. Né? Aí é uma folha do jornal de 1830. Tá certo? Então, quer dizer, o historiador ou a historiadora pode pegar um jornal de outros tempos. Certamente, quando a gente pega um jornal do Diário de Pernambuco, lá por volta de 1830, vai descobrir o seguinte, vai ter lá registros sobre a escravidão, por exemplo, sobre o que as pessoas estavam consumindo, os barcos que estavam chegando ao Recife naquele dia do jornal, né? Pessoas vendendo, comprando,
né, pessoas escravizadas, a gente vai realmente se deparar com a sociedade do Recife lá no século XIX. Então, é uma fonte importantíssima para a gente conhecer mais sobre esse passado. Tá? Então, a gente estava ali, né, em outra fonte manuscrita. Né? Então, gente, né, as várias fontes que a gente tem acesso, né? Então, é o seguinte, né? Além deste, pronto, agora eu consegui a imagem, né? Então você vê a revista Fonfon e o Diário de Pernambuco, né, de 1830, né, que está aí para vocês verem, né, que bacana. Então a gente tem essa possibilidade de mexer nessa documentação, de lidar com esse passado de forma profissional. O historiador, a historiadora vai fazer análise crítica desse documento. A gente pode conhecer um pouco mais, né, sobre esse passado, às vezes até por curiosidade, ler um jornal, vocês podem ir, daqui a pouco eu mostro onde é que vocês podem ir. Tá? Olha, uma outra fonte que a gente pode lidar, né, dessa fonte material, são pinturas, né, esses registros iconográficos, como a gente diz. Né? Então, a partir dessas imagens, a gente sempre nas aulas de história traz imagem aqui para analisar com vocês de forma aprofundada. Aqui a gente vai fazer a imagem, só estou exemplificando. Essa é a imagem do Moritz Rugendes, que era um pintor alemão que viajou pelo Brasil, e eu gosto muito dessa imagem, né? Batuque, que mostra a manifestação de pessoas negras escravizadas no século XIX aqui no Brasil, e que mostra o outro cenário. Muitas vezes a gente vê muito cenário da escravidão, mas a gente vê também aí nessa imagem a festa, né, o batuque, a dança, a celebração, o jogo, né, enquanto também resistência àquele cenário terrível da escravidão. Então, a gente pode analisar isso melhor através dessa imagem e, claro, eu posso usar fotografias, então fotografias são fantásticas. A gente pode até pegar aquela fotografia de casa. Se vocês já pegaram ali o álbum de fotografia da família e conhecer um pouco mais sobre a história da sua família através das fotografias. Então você pode fazer isso em casa, inclusive. Seja fotografias como essa, que mostra a escravidão aqui no século XIX, né, aqui no Brasil, se não me engano, essa imagem é da Bahia, né, que são duas pessoas escravizadas, dois homens, carregando uma senhora numa liteira, né, como umas pessoas ricas, né, e passeavam pela cidade, né, eram carregados por pessoas escravizadas, muitas vezes até bem vestidas. Veja que um deles usa um chapéu, né, enfim, com um adereço, né, e é uma coisa que complementa um pouco dessa cena da senhora que está sendo carregada. Então a gente pode conhecer mais sobre esse passado usando essas fontes, como as fotografias são importantes. Agora, claro, né, cada uma tem sua datação. Por exemplo, o caso dos jornais, né, a imprensa foi inventada no século XV. Não é? Mas no Brasil, a imprensa ela só veio, ou seja, os jornais só puderam ser impressos a partir do começo do século XIX, quando a família real veio para cá. Antes disso era proibido, então a gente só tinha manuscrito. Assim como a fotografia, ela só vai, né, a gente só vai ter acesso à fotografia quando ela foi inventada no final do século XIX. Antes disso eram apenas pinturas. Então a gente vai diversificando essas fontes à medida que a tecnologia também vai possibilitando a humanidade fazer mais registros, como por exemplo os filmes que surgiram depois, né? Então, só para a gente fechar aí, a gente tem aí as tabuinhas de escrita cuneiforme do passado, são, né, vestígios materiais também. A gente tem uma cerâmica marajoara do norte do Brasil, também do período anterior à chegada dos portugueses ao Brasil. Na verdade, essas cerâmicas marajoaras, elas datam até 1000 anos atrás, né? Então é uma fonte fantástica para a gente conhecer mais sobre esses povos que viviam no Brasil no passado. E, claro, a gente pode lidar com essas fontes imateriais também. Essas fontes materiais não são palpáveis, né? Então são registros do passado, com testemunhas orais, entrevistas que as pessoas dão, né, que falam sobre um passado. Podem ser saberes, conhecimentos gerais das pessoas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, um saber como fazer uma comida, contar uma história, né? Então é um saber que a gente pode utilizar para aprender mais sobre o passado. Cantos, danças, também são formas de a gente poder conhecer outros tempos também da nossa história. Então, são, né, um exemplo de um registro, né, imaterial sobre um passado. Então, a gente pode, por exemplo, pesquisar a história do frevo, sem ter o frevo na mão, claro. Né? Então, eu posso ver o que se escreveu sobre o frevo, posso ouvir as músicas do frevo e descobrir mais sobre ele a partir disso, como as pessoas dançam, como as pessoas dançavam, né, cruzando. O historiador não usa só uma fonte, usa várias. Eu estou aqui classificando, mas a gente pode usar, ao mesmo tempo, um jornal que fala sobre o frevo, posso usar uma música, posso usar um registro como esse, né? Como vocês estão vendo aí, um vídeo das pessoas dançando. Aproveitando, professor, se vocês tiverem a curiosidade, no ano passado, né, a gente fez uma aula específica sobre o Passo do Frevo, né, que é um local que a gente tem aqui na cidade do Recife, que ele conta, né, a
toda a história do frevo aqui no município de Recife, estado de Pernambuco. Então, se vocês colocarem no canal do Educa Recife na internet, coloca lá, né, para pesquisar a aula, bota lá, no Educa Recife, Educa Recife Passo do Frevo, vocês vão ver uma aula que a gente preparou, foi uma aula externa, e é importante, né, a gente conhecer também esses espaços, né, que a gente tem aqui na nossa cidade. O Recife, a gente costuma dizer, né, o Recife é uma cidade, né, que tem a história bastante viva, né, a gente tem vários pontos, né, turísticos aqui, que cada um desses pontos conta um pouco sobre a história da nossa cidade. Então, tem vários locais que vocês podem visitar. A gente tem o próprio Passo do Frevo, a Torre Malakoff, o próprio Recife Antigo, né, professor? Lá o Pátio de Esculturas, né, também ali na região do Recife Antigo ali. A gente tem, né, vocês entram por Brasília Teimosa e vão até ali o Pátio das Esculturas, né, que a gente lembra muito dele, né, por meio da maior obra que tem lá, que é a Torre de Cristal, né. Então, existem várias formas, né, e vários locais que vocês podem visitar aí. De repente, conversa com o professor de vocês. Professor, veja aí se a gente pode fazer uma aula de campo, né, uma excursão aí para um determinado local aí da cidade, né, e é interessante, né, esse contato também com os locais, né, que contam sobre a história da nossa cidade. É isso aí, professor Luciano. Aproveito para agradecer a sua participação, né? Aproveito para agradecer a Késia também, nossa intérprete. Gente, ó, se vocês querem conhecer mais sobre documentação, sobre história, nós temos arquivos. Os arquivos públicos são importantes. Eu recomendo para vocês o arquivo público, né, do estado de Pernambuco, tá certo? Tem na rua do Imperador e na rua Imperial. Vocês podem visitar e ter acesso a essa documentação. No mais, é isso. Muito obrigado, gente. Até a próxima aula. Valeu. E aí, professor Luciano, sextou, né? Tchau, gente.